Bom dia, cavalheiros e damas, Colégio Ângulo, Ensino Médio, terceiro ano de redação. Nós já vimos, durante essas aulas que nós temos sobre redação, nós já vimos o estudo da competência 1 e da competência 2 e hoje nós vamos tentar fazer um olhar especial em relação à competência 3, uma competência tão importante, vale 200 pontos e existe um caminho bem simples, bem tranquilo para garantir esses 200 pontos da competência 3. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é essa competência 3, o que é que ela espera de nós, quando nós estamos produzindo um texto e vamos ter o nosso texto analisado na competência 3. Então ela diz o seguinte, é preciso verificar se o candidato sabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, ele quer saber se você, ao ler os textos motivadores, nós temos lá, geralmente temos textos, 4 textos motivadores, tem lá texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Aqueles textos motivadores, eles servem de norte, apesar de o texto vir um tema, ele vem lá o tema, democratização do acesso ao cinema no Brasil, está lá o tema. Mas esse tema, ele tem um norte, ele tem um viés. E quem dá a diretriz, quem dá o norte, o viés desse tema, são os textos motivadores. Então eu preciso selecionar, primeiro, na hora de produzir o meu texto, eu preciso ler, tirar as palavras-chave ali do texto motivador, eu preciso pensar no texto motivador qual é a ideia central que precisa ser trabalhada, o que se quer defender, o que se quer problematizar, o que se quer discutir. Percebe? Então eu preciso, primeiro, num universo, por exemplo, como a democratização do cinema no Brasil, tem muitas informações a serem ditas. Então eu preciso selecionar quais são os argumentos que eu quero colocar, quais são as informações, os fatos, as opiniões, os argumentos que eu quero colocar, verificar se esses argumentos que eu selecionei, se eles dialogam entre si, ou seja, se eles se complementam, se eles se suportam no sentido de suportar, de um auxilia melhor a compreensão do outro, E depois, que eu acho que é importante, a organização, ou seja, uma hierarquização, ou seja, selecionar, eu selecionei quais são os argumentos que eu tenho. Esses argumentos, eles dialogam entre si, eles têm uma relação entre si. E qual deles é mais importante? Ou seja, qual a hierarquização que eu vou colocar nesse texto? Eu estou sabendo interpretar, então usei, por exemplo, um fato como exemplificação. Eu só citei o fato ou eu interpretei esse fato? Eu comentei esse fato. Eu peguei lá uma opinião, um argumento de autoridade. Eu só coloquei o argumento de autoridade ou eu também soube relacionar, comentar esse argumento de autoridade que eu citei? E citar meramente, é preciso citar e desenvolver essa informação. Eu citei um argumento, eu explorei esse argumento comentando, relacionando com o tema, relacionando com a tese que eu elaborei. Esses argumentos, fatos e opiniões estão defendendo, estão saindo em defesa de um ponto de vista que é a tese que eu apresento. Então isso que é importante a gente observar. E aí a gente vai perceber ali no seu texto que houve um projeto de texto, ou seja, a pessoa parou para... É isso que a gente espera na competência 3. Que a gente consiga ler o texto com um projeto de texto. Ou seja, é possível que a gente enxergue que a pessoa teve o cuidado de selecionar, o cuidado de relacionar e hierarquizar informações, fatos e opiniões dentro do texto. E aí, logicamente, ela vai ter nível 0, ela não vai ter nota nenhuma se ela apresentar fatos, opiniões ou dados que não estão relacionados ao tema. E também não defendem um ponto de vista. Porque às vezes a pessoa cita lá um monte de fatos, de informação, mas ele não casa com o tema proposto. Então, infelizmente, ele vai estar no nível 0, na competência 3. Da mesma forma, não vai ser bem avaliado se você colocar informações, fatos pouco relacionados ao texto. Ou seja, ele lembra o texto, mas ele é tangente. Ele lembra o tema, mas ele não aprofunda, ele não está casado diretamente com o tema, ou são informações incoerentes.
né? E, de novo, sem defender uma ideia. Aí não sai do nível 1. Aí o que vai acontecer se você ficar, para você ficar no nível 2? Né? O seu fato, a sua opinião, ele pode até estar relacionado ao tema. Ele é relacionado ao tema. Mas não houve essa hierarquização, ou seja, quais são os argumentos mais relevantes primeiro, para depois os menos relevantes, né? Ou, também tem um outro problema, às vezes você colocou argumentos contraditórios. Uma contradição grave, ela barra o candidato sempre no nível 2, tá? Então, se você colocou dentro dos seus argumentos, né, tá lá bacana, colocando argumento, fato, opinião, tudo casando com o tema, mas ele não está hierarquizado e ele ainda pode ocorrer de ser contraditório, não vai sair do nível 2, né? E também um outro elemento que geralmente barra o candidato no nível 2, quando ele pega argumentos muito limitados aos textos motivadores, ou seja, é preciso que você extrapole o texto motivador. Eu posso usar o texto motivador dentro do meu texto? Posso e devo usar elementos, dados estatísticos lá do meu texto motivador, não tem problema nenhum. Mas eu não posso ficar limitado ao texto motivador, eu tenho que trazer algo. Um dos elementos importantíssimos num texto dissertativo como o do Enem, argumentativo, é que você traga grau de informatividade. Se você fica limitado ao texto motivador, significa que você está no nível raso, você está só retransmitindo informação, né? Bom, mas o meu texto ele pode caminhar um pouco melhor, ele pode estar indo 120, né? Quando eu vou apresentar informações, vou apresentar fatos relacionados ao tema, mas ele ainda continua limitado aos textos motivadores, ou seja, eu não trouxe nada de novo. Mas ele é um pouco organizado, ele não é tão desorganizado. A gente já percebe ali uma tendência a um projeto de texto. Então, quando o texto, embora ele esteja limitado aos textos motivadores, mas ele apresenta uma certa organização e uma certa defesa de ponto de vista, ele já vai para o nível 3, né? Para os níveis ideais de nós chegarmos dentro dessa competência 3, é o nível 4 e o nível 5, né? Aí nos dois, eu vou apresentar informações, é importante, tanto no nível 4 quanto no nível 5, você apresenta informações, apresenta fatos, apresenta opiniões, todos eles relacionados ao tema proposto, né? Os dois também têm forma organizada, ou seja, há uma hierarquização, a gente percebe que houve um projeto de texto, né? Que a pessoa escolheu o argumento, aquele que era mais contundente, mais consistente, depois ele colocou o outro menos importante, mais relacionado, né, dialogando um argumento com o outro. E aí a gente já percebe ali um certo indício de autoria, ou seja, a pessoa saiu da zona de conforto do texto motivador e trouxe outros elementos, trouxe outros fatos, trouxe outros argumentos para defender o seu ponto de vista, para defender sua tese, né? Aí ela vai ficar no nível 4. E no nível 5 a gente vai perceber de forma consistente essa argumentação, né? Então uma forma robusta de argumentação e de organização. E isso vai configurar a autoria, a gente percebe claramente que aquela pessoa tem autonomia para apresentar fatos, ideias, de acordo com uma perspectiva dela, né? Com o seu repertório, com a sua bagagem, com a sua experiência. E ela não precisa ficar presa aos textos motivadores. Correto? Aquilo que nós vimos até agora a gente chama de matriz de referência, mas a gente também tem a grade específica de correção, né? Então, como que a gente vai observar isso? Olha, o meu texto ele pode ser tangente ao tema e sem direção. Isso é um problema, né? Problema grave. Às vezes a pessoa pega o assunto, vamos pensar aqui, né, na democratização do acesso ao cinema. Aí ela vai falar que o cinema é uma arte maravilhosa, que o cinema movimenta milhões de pessoas. Tá, beleza, está falando de cinema. Mas cadê a democratização ao acesso? E o acesso ao cinema, onde eu consigo enxergar no texto a palavra, esse movimento de democratizar, de popularizar, né? E onde que eu vejo o acesso? Perceberam? Então aí ele vai ser tangente e sem direção. O que é sem direção? A pessoa colocou os argumentos sem uma hierarquização, sem uma organização. Eu posso ficar no nível 1
Quando o meu texto ele é tangente ao tema, ou seja, ele dá uma fugida ao tema proposto, mas ele tem uma direção. Ele aborda o tema, ou ele aborda o tema de maneira completa, só que sem direção. Então, são duas coisas. Ou ele foge ao tema, mas ele tem uma linha de raciocínio, ou ele abordou o tema completo, ele não foi tangente, mas ele não teve uma linha de raciocínio. Então, nas duas situações, você vai ficar no nível 1. Agora, se eu tenho, quando que eu fico no nível 2? Quando meu projeto de texto tem muitas falhas, ou seja, ali as informações foram jogadas dentro do texto sem uma ligação, sem uma organização, sem uma logicidade. Aquele que lê o seu texto, ele precisa enxergar que você planejou o seu texto, entendeu? E às vezes acontece o seu texto está sem desenvolvimento ou desenvolveu apenas uma informação. Isso é muito comum. Às vezes a pessoa acha uma ideia super bacana, uma ideia boa. Ele encontrou uma ideia boa. Só que ele só cita aquela ideia e não desenvolve a ideia. Né? Então a ideia fica ali embrionária. Ela nasceu e ficou ali no embrião. Né? Ela surgiu, mas ela não foi bem trabalhada. Isso é um problema, porque às vezes ele cita tem as três partes, a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas ele não desenvolveu a informação. No nível 3, eu vou ficar com 120 pontos, o projeto de texto ele tem algumas falhas e ele desenvolve algumas informações. Então, às vezes ele tem 4 parágrafos, ele desenvolveu 2 bem feitos e os outros 2 ficaram ali, né, pouco desenvolvidos, né, só citou, só comentou, mas não desenvolveu, não trabalhou bem o argumento. Às vezes a gente encontra bons argumentos e esquece de desenvolver bem esses argumentos. O nível 4, aí são 160 pontos, né? O projeto de texto tem poucas falhas, ele desenvolve a maioria das informações. Então, aquele candidato que teve o cuidado de desenvolver, de contextualizar a introdução, né? De citar o repertório, comentar o repertório, depois ele vem com os seus argumentos, que podem ser 2, e ele desenvolve bem esses argumentos, e aí, às vezes um deles, ele esqueceu de desenvolver bem, ou ele não conseguiu desenvolver bem, mas o projeto de texto tem poucas falhas. Você percebe ali uma direção, você percebe uma hierarquização dos dados, correto? E agora, se seu texto foi um projeto de texto estratégico, ou seja, desenvolveu todas as informações, né? Então, os parágrafos, inclusive, vão ficar com um tamanho mais ou menos parecido, porque aí ele vai ter, em todos eles, ele vai ter desenvolvido. É possível perceber uma direção, que a pessoa planejou o texto, que ela pensou bem quais argumentos utilizar, em que momento utilizar, como linkar, como relacionar esses argumentos, aí ele vai ser considerado um projeto de texto estratégico e vai ganhar os 200 pontos dessa competência. Correto? Bom, um olhar especial aí sobre essa competência 3. O que eu preciso parar para pensar no meu projeto de texto? Lá no meu projeto de texto, você como escritor deixa perceber, pela organização das suas ideias, um planejamento, uma hierarquização. Então é isso que eu chamo de projeto de texto. A gente ler o seu texto e perceber que houve organização das ideias, houve planejamento e hierarquização. Lá no seu desenvolvimento, você fundamentou os argumentos, só jogou o argumento, ou houve uma explicitação, uma explicação, ou seja, as ideias foram desenvolvidas ou elas foram jogadas dentro do texto. Correto? Também é importante perceber o seguinte, as ideias, elas estão desconectadas, porque às vezes tem texto que a gente lê, que parece que cada parágrafo é um novo texto, é uma nova introdução. Ou elas têm uma relação de sentido, elas se correlacionam, né? Um cuidado muito especial que a gente tem que ter, né, é a questão da tangência, ou seja, você fez uma abordagem completa do texto, ou seja, cada elemento do texto, do tema, foi desenvolvido, e aí é importante, uma forma de você fazer isso, é o que a gente chama de coesão lexical, né, você utilizar palavras do mesmo campo semântico, que é muito importante, né, e percebeu ali, leu o seu texto, quando terminar de ler o texto, de escrever o texto, dê uma leitura, faça uma releitura do seu texto, verificando se não há nenhum tipo de contradição, embora seja raro a gente encontrar, mas a contradição, ela joga sua nota muito para baixo, né? Então é preciso ter esse cuidado. E o mais importante, buscar marca de autoria dentro do seu texto, né? Ou seja, o seu texto, ele tem um projeto estratégico, ele está bem desenvolvido, é isso que se espera.
né? Que você pegue as informações, tanto aquelas que estão ali no texto, dos textos motivadores, mas que você traga algo da sua bagagem, do seu repertório, do seu conhecimento de mundo, né? Para que o seu texto ele tenha uma robustez, que ele tenha uma avaliação na medida de um texto em que a gente pode perceber claramente que aquele que escreve tem consciência do que está escrevendo, dos seus argumentos, da sua maneira de defender seu ponto de vista. Certinho? Beijo a todos, boa semana.